Bem-vindos ao Lusolab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, onde exploramos os elementos do sucesso português além fronteiras e onde os nossos convidados, que são referências nas suas áreas e que de alguma forma estão disponíveis para partilhar connosco a sua experiência, aquilo que aprenderam nesta exposição internacional e dentro destas competências que desenvolveram nas suas carreiras. Hoje temos connosco o António, eu sou a Sara, trabalho em Genebra, na Procter & Gamble, e o António, que está connosco hoje, é Territory Senior Partner na PwC Portugal e tem mais de 30 anos de carreira. Tem sido uma figura central no setor dos serviços profissionais no nosso país e sobretudo com este grande foco da liderança ética, responsável e muito focado também nesta parte da transformação. Para além da sua função na PwC, o António tem também várias outras ocupações em paralelo, é membro aqui dos órgãos sociais de várias organizações. Ainda para além disso, tem aqui também uma presença muito, muito forte no nosso sistema educativo, sobretudo no ensino superior, não é? Uma colaboração e uma participação que também vamos explorar, porque nos traz aqui alguns insights interessantes para este nosso laboratório dos elementos do sucesso português. E por isso, alguns temas que vamos falar são muito relacionados com este tema do talento, da tecnologia, dos serviços profissionais, do futuro, de como é que o nosso país e o nosso contexto socioeconómico estão a ser influenciados por estas áreas, sobretudo sobre este ângulo da exposição, tanto a Portugal como a vários mercados internacionais que o António tem, sobretudo nestes 30 anos de carreira, na consultoria, na auditoria, nesta área dos serviços profissionais. E por isso, António, eu gostava de começar por lhe perguntar se lhe dissessem, no início da sua carreira, que agora, 30 anos depois, estaria a liderar a PwC em Portugal e nesta representação até em vários fóruns internacionais, o que é que pensaria? O que é que acharia? Parecia-lhe provável nessa altura? Como é que achava que as coisas iam acontecer e como é que elas acabaram por acontecer depois? Muito boa tarde a todos. Tenho um gosto imenso em poder estar aqui neste podcast. Na realidade, há 30 anos, se me falar há 30 anos, eu tenho dificuldade em percepcionar se estaria ou não estaria neste lugar. Mas com o passar dos anos fui achando que isso era possível. E eu acho que na mente de cada um de nós tem que haver um misto de ambição. Nós temos que ambicionar ser alguém na vida, alguém com representatividade, alguém que seja útil à sociedade, alguém que possa realizar-se, fazer aquilo que gosta, e todos nós temos ambições diferentes, mas temos que ter ambição, como eu dizia, mas também temos que ter ação, ou seja, ambição sem ação não acontece. A ação sem ambição também parece ser algo que é um caminho que não tem um destino, é um caminho que não tem uma direção, nós não sabemos onde é que iremos parar. Então eu acho que são precisos os dois. Eu há 30 anos não pensaria, na altura que fui admitido nesta casa, de facto eu sou um caso raro hoje na juventude portuguesa e mundial que tem uma mobilidade maior a nível de posições e de empresas e de cargos que vão assumindo. Eu na altura queria muito ir para esta função, queria muito ir para a auditoria. Porquê? Porque achava que a auditoria era a única área que me permitiria ter uma abrangência empresarial global, ou seja, os auditores são os únicos que podem entrar numa empresa e conhecer a componente produtiva, a componente de marketing, a componente comercial, a componente financeira, a componente de recursos humanos, a componente comercial, ou seja, os auditores, um bom auditor tem que conhecer muito bem toda a empresa que está a auditar, porque tudo o que acontece na empresa vai parar às demonstrações financeiras, ao balanço, à demonstração de resultados, e portanto quanto melhor perceber a informação, melhor percebe aquilo que está nas contas que vai ter que auditar. E portanto por um lado era a abrangência da empresa e por outro a abrangência de setores, ou seja, os auditores e os consultores, aí estamos no mesmo prisma, têm a facilidade e a capacidade de poder ter um conhecimento de muitos setores. No meu caso, setor essencialmente industrial, mas no setor industrial, energia, utilities, recursos, eu passei, portanto, eu diria
Só não passei pela banca e para a área financeira porque não é uma área que eu domino. Mas todos os outros setores eu passei por lá e tenho um gosto imenso em saber falar quase deles todos. E isso para mim dá uma grande abrangência de conhecimento. Em direto à sua pergunta, se pensava há 30 anos não, passado 2, 3, 4 anos achava que era possível, e eu acho que isso é algo que nós temos que ter na nossa mente, é dizer o que é que eu quero ser daqui por 10 anos. Como é que eu me gostaria de ver daqui por 10 anos, ou daqui por 5, ou daqui por 15. Eu acho que este é algo que nós, mais jovens ou menos jovens, devemos todos ter em mente. Que plano? Da mesma forma que as empresas têm um plano de negócios, ou um plano estratégico, nós, seres humanos, também devemos ter o nosso plano. O que é que eu quero ser daqui a 10 anos? Como é que eu me gostaria de ver? Que barreiras é que eu tenho para lá chegar? Que caminho é que eu tenho para fazer? Nós vamos voltar a este tema do talento e de como é que, sobretudo hoje, com a tecnologia e as grandes transformações sociais que estamos a viver, como é que se pode fazer esse plano, mas já lá vamos. Antes gostaria só de lhe perguntar o que é que agora, ao longo destes 30 anos e agora olhando em retrospectiva, o que é que lhe trouxe, que principais ensinamentos é que estes 30 anos, todos estes diferentes momentos, diferentes setores, diferentes áreas de negócio, que aprendizagens é que lhe trouxeram e de que forma é que agora formatam a visão que o António tem do nosso país e de como é que ele se compara com os outros, tanto a nível europeu como até mundial? Eu acho que o que me trouxe de maior foi a abrangência de conhecimento. Eu hoje, quando olho para o país ou quando olham para outros países, se reparar, a economia é algo que se está sempre a falar nela, porque fala-se no social, mas o social sem empresas tem muita dificuldade em subsistir. Se pensarmos em qualquer país do mundo, são as empresas que promovem o emprego, promovem a riqueza, que promovem a capacidade social do país apoiar aqueles que são mais desfavorecidos, de apoiar a educação, de apoiar a cultura e por aí adiante. E, portanto, eu sou dos que acho que nas empresas está uma fonte inesgotável de capacidade de criar bem-estar para os cidadãos em cada um dos países onde nós estamos. Portanto, é fundamental que as empresas sejam bem geridas. O Estado, ou seja, não sou dos que acho, não embarco neste neoliberalismo de achar que tudo às empresas e nada ao Estado, tudo o que é do Estado é mal gerido, tudo o que é privado é bem gerido, não embarco nesse diálogo. Acho que o Estado pode ter instituições como tem em Portugal, bem geridas, como também tem mal geridas, e o privado também tem bem gerido e mal gerido. Agora acho que as empresas criam emprego, criam riqueza, e há uma parte substancial da população mundial, em Portugal são 80% que estão empregados. E, portanto, se estão empregados, estão empresas. E as empresas são uma enorme influência para essas pessoas. Aliás, há uma Nobel da Economia, Claudia Golding, que diz que a nossa formatação, do ponto de vista de seres humanos, vem da família, vem dos bairros e das comunidades onde nós estamos e vem das empresas ou dos lugares onde nós trabalhamos. E, portanto, se vem das empresas onde nós trabalhamos, as empresas são determinantes para criar a sociedade que nós queremos. São precisos bons líderes para criar essa sociedade. E, portanto, eu quando olho hoje para os 30 anos que tenho de experiência, consigo distinguir bem os líderes que são mais humanos, que valorizam as pessoas, que têm uma capacidade de olhar para uma ecologia integral que é aplicável ao ambiente, à sociedade, às comunidades em que eu estou envolvido, mas põe as pessoas em primeiro lugar, porque a prosperidade, toda ela é humana. As alterações climáticas são importantes porque há pessoas. A saúde é importante porque há pessoas. A educação é importante porque há pessoas. E por aí adiante. E, portanto, quando o foco é humano, são as pessoas, e os líderes empresariais o fazem, há uma grande distinção das empresas bem geridas e que de facto conseguem criar riqueza, ser longas na sua longevidade, ser prósperas naquilo que é a sua rentabilidade e na sua produtividade, versus aquelas que não o são. E aquelas que não o são, a meu ver, são aqueles líderes empresariais que não põem as pessoas em primeiro lugar. Essa é a grande distinção e a grande aprendizagem que eu fui tendo ao longo dos meus 30 anos.
que é muito relacionada com esta sua, ou pelo menos é muito ilustrativa, esta resposta do António é muito ilustrativa sobre a tal importância que eu referi na introdução, que a ética, a responsabilidade, este foco nas pessoas tem para o António enquanto líder. E por isso eu gostava de perceber se, e porque ao longo destes 30 anos também trabalhou com muitos líderes em Portugal, não é? E com muito talento em Portugal. Vivemos neste momento uma fase em que as novas gerações de talento parecem valorizar mais ainda todo este tipo de valores e princípios e parecem respeitar muito mais esse tipo de liderança, admirá-la e querer replicá-la, fazer escolhas muitas vezes mais intencionais sobre para que líderes é que querem trabalhar. Mas o António sente que essa transformação, porque não foi sempre assim, ou podem ter havido sempre líderes que já tinham esses princípios de uma forma quase inata, mas parece que ao falar-se mais do assunto, ao haver esta valorização destas novas gerações, parece que ganhou uma importância nova. Sente que é uma transformação real? Sente que realmente as empresas estão mais predispostas a terem esse papel social, a terem líderes que são realmente humanizados e que têm as pessoas como uma prioridade? Ou sente que ainda estamos numa fase inicial desse processo e que ainda há um longo caminho para percorrer? Eu acho que ainda há um longo caminho a percorrer. Eu sinto que há líderes autênticos que de facto querem fazer mais nesse caminho que refere, até porque uma série de leis, essencialmente europeias, nomeadamente a taxonomia europeia, as regras ligadas às alterações climáticas, ao ESG, etc., vieram impor às empresas e aos bancos critérios de sustentabilidade muito mais ativos. E toda a gente ouve uma série de empresários e líderes empresariais a dizer que a empresa é assim e fazem mais pela sociedade, têm mais responsabilidade corporativa, mas muitos deles não é autêntico, ou seja, havia o greenwashing, agora há o greenwishing, portanto é o que eu gostaria de ser, mas não sou ainda o que eu gostaria de ser, porque para nós interiorizarmos e ser bons líderes, do ponto de vista da humanidade, é algo que tem que vir por dentro. Eu costumo dizer que o verdadeiro poder é aquele que é o mais importante, é aquele que nos encontra, não é aquilo que nós procuramos. Eu sou hoje líder da PwC desde 2019 e já tinha sido vice-presidente antes, mas eu nunca procurei como há bocado me perguntava, eu achei a partir de determinada altura que as skills que tinha, os traços de personalidade que tinha, poderiam fazer chegar a esse cargo, mas nunca ambicionei com uma força imensa que tinha que ser, não. Poderia ser se de facto aquilo fosse útil para mim e para a organização que eu estava a representar. Portanto, neste caso o poder encontrou-me e disse, pronto, eu acho que o António é a pessoa ideal para tomar conta. E eu hoje digo com algum orgulho que quando assumi funções há 6 anos atrás, neste cargo que estou hoje, a firma tinha 1.300 pessoas. E hoje tem mais de 3.000 colaboradores em Portugal. Mas muito mais importante que isso é a satisfação das pessoas que trabalham na PwC. É a satisfação dos clientes a quem nós servimos. E é a marca que passou a cativar mais de 24.000 currículos por ano, quando há 5 anos cativava 3.000. Isto é uma diferença brutal. Hoje estamos a falar de um grupo de pessoas, estes mais jovens, que são muito rápidos a perceber-se da autenticidade versus a demagogia. Nós temos que ser assim, ou temos que ser assim, mas depois chegam às organizações e não é nada assim. E portanto eu hoje acho que os líderes empresariais que o querem fazer e querem ser, e querem criar bons cidadãos, eu acho que esta geração, que em Portugal se diz muitas vezes que é a mais bem formada, a mais bem educada de sempre, começa a perceber bem e a ter o discernimento necessário para perceber o que é que de facto são os líderes legítimos, que querem legitimamente melhorar a vida de cada um, querem melhorar a vida das comunidades, querem ser bons cidadãos naquilo que é o respeito pelos recursos, e nos recursos está o meio ambiente, mas não só.
está os alimentos, está... o mundo ainda desperdiça 1/3 daquilo que produz nos alimentos. Na Europa é quase 2/3 e nos Estados Unidos. Em África é muito menos, porque precisam de tudo. E, portanto, este tipo de forma de estar na vida exige muito de nós. Não é fazer o que é possível, como muitas vezes se diz, é o que é necessário. Para mudar o mundo, a mudança do mundo não é uma coisa fácil. A Maria Teresa Calcutá costuma dizer que uma gota no oceano não é nada, mas o oceano era menor, se não fosse aquela gota. E, portanto, nas empresas é igual. Eu acho que nós temos que ter temos que ter, de facto, um walk the talk, que, se não for assim, estes colaboradores, nós hoje captamos cerca de, como dizia, 24 mil currículos, recrutamos 700 pessoas por ano. Estou a falar só de Portugal, portanto não estou a falar da firma mundial, só para Portugal. Nós no ano passado recrutámos 700 pessoas e este ano vamos voltar a recrutar 700 pessoas. Há uma grande atratividade, mas ainda há pouco tempo um jornal líder de mercado perguntava-me o que é que eu posso dizer aos colaboradores que vêm da Católica ou da Nova, ou da Faculdade de Economia de Porto, ou da Universidade do Minho, ou de outra universidade do país, porquê a PwC e não outra concorrente? E eu dizia-lhe que na PwC nós não queremos criar bons técnicos, queremos criar bons seres humanos, bons cidadãos. E ela dizia, mas eles sabem disso? Eu disse, pois eu não sei se sabem. Se calhar nós temos que divulgar mais este posicionamento. Mas a quem mais é dado, e qualquer um destes alunos que vem destas melhores universidades do país, eles têm que ser construtores do mundo que querem fazer. E nós, líderes empresariais, temos que os ajudar a ser. Temos que introduzir a cultura na firma. Nós hoje temos um clube de teatro, temos uma banda de música, temos um clube de leitura. Tudo isto foi introduzido por mim porque acho que é fundamental. Quanto maior é a cultura que nós temos enquanto cidadãos, maior é a capacidade de escolha, maior é a capacidade de opções, maior é a capacidade que temos de ter esperança no futuro. Porque temos mais liberdade de escolha, temos mais opções de alternativas, caminhos alternativos. A falta de esperança é o pior que o ser humano pode ter na vida, Sara. É o pior. Não olhar para o futuro e não ter alternativas e saber o que é que eu vou fazer. Eu não vejo alternativas, mas há alternativas. Há sempre alternativas. Mas nós temos que ter essa consciência. E os líderes empresariais, os líderes políticos, os líderes institucionais, o líder de um país, quer dizer, Carlo Polanyi, que tem um dos livros mais interessantes que li na minha vida, chamado A Grande Transformação, professor de Yale, ele tem esta expressão: qualquer líder empresarial, qualquer líder institucional, qualquer líder de um Estado ou de uma nação tem que amar aquilo que faz. Porque o amor é a única coisa que é incondicional na vida. Tudo o resto é transacional. Nós amamos o nosso filho, amamos a nossa filha, amamos o nosso marido, ou a nossa mulher, ou os nossos pais. E não estamos à espera de nada. Se aquilo não nos der aquilo que nós gostaríamos, paciência. Fazemos porque interiormente nós achamos que é o correto fazer. E, portanto, aliás, é um dos livros que eu recomendo a todos os que nos estão a ouvir. Carlo Polanyi, A Grande Transformação. É um livro extraordinário que fala precisamente do mundo das empresas, do privado, da inovação, da criatividade. É fundamental para qualquer país, mas também de um mundo que precisa de ter alguma capacidade social de ajudar os mais desfavorecidos, aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, aqueles que precisam de ser mais ajudados. Todos eles precisam de ser mais ajudados. O mundo tem estas duas fações e nós temos que estar atentos às duas. E um bom líder empresarial é aquele que percebe as duas. As minhas respostas são muito longas, Sara. Não. Se me quiser interromper, interrompa. Acho que até estamos a tocar aqui em vários dos pontos que íamos tocar noutras perguntas, portanto, na verdade, está tudo perfeito. Mas gostava de fazer-lhe uma pergunta de follow-up a esta resposta, que se prende com quais é que são as competências que já existem nestes seres humanos que vocês procuram e que querem melhorar, e que querem formar e a quem querem acrescentar. O que é que eles têm que ter e o que é que vai ser diferente, provavelmente daqui para a frente, agora que com a tecnologia talvez torne ainda menos importante que se formem bons técnicos, porque teremos mais alternativas para a tecnicidade de alguns trabalhos. E, portanto, quais é que são as competências
que se procura quando se tem esta estratégia, esta visão do talento, sobretudo o mais jovem, como é que elas vão mudar, se é que vão mudar essas competências, sobretudo humanas, daqui em diante? Eu digo-lhe, Sara, digo isso imensas vezes, até aos colaboradores e aos recursos que nós temos. Nas conversas que vou tendo com vários colaboradores, ou então nos eventos anuais que nós temos, digo isso muitas vezes. Para nós, ou para qualquer uma parecida connosco, é muito fácil formar bons técnicos. É muito fácil. Tudo o que são skills, mais capacidades, formar um bom auditor, um bom consultor, um bom responsável das áreas de sistemas de informação, um bom fiscalista, é muito fácil. Nós em 2, 3 anos temos excelentes técnicos. Formar bons seres humanos é extremamente difícil, porque não depende tanto das capacidades, mas depende dos traços de personalidade que cada um de nós tem. Os traços de personalidade, há muita gente que diz que eu não sou psicólogo, eu venho das áreas da gestão também e da economia, portanto eu não... Mas há quem diga que muitas vezes são mais, já vem com a nascença, já vem com os traços de personalidade que os nossos pais nos ensinam, na escola, nos princípios. Nós muitas vezes temos esta expressão, tem bons princípios ou tem maus princípios, e portanto daí o Early Child Education, que continua a achar que é fundamental para um país como Portugal. Os países escandinavos apostam imenso na educação muito jovem, até ainda antes dos 6 anos, e portanto eu acho que o que vai ser distintivo, e não sou eu que o digo, eu acho que todos estes estudos que aparecem agora das skills que são mais procuradas, se for ao LinkedIn, as skills ou as capacidades são mais procuradas, aparece lá uma série delas, algumas tecnológicas, mas a maioria são skills de problem solving skills, são relationship skills, communication skills, tudo muito relacionado, porque essas é que são as distintivas. A pergunta é, as universidades hoje formam para isso? Não, não formam. As universidades não formam, e eu estou ligado a várias universidades do país, e tenho dito várias vezes, as universidades têm uma dificuldade muito grande em formar gente que se distinga pelas capacidades humanas, que crie boas relações, que goste de ter amigos, que goste de se relacionar bem, que entenda que nós não somos todos iguais, que há uma diversidade intelectual enorme nas pessoas, mas que nós temos que a saber respeitar. Às vezes, os ângulos que vêm de uma pessoa que nós nem sequer às vezes achávamos que queríamos ouvir, é o mais diferente, e é aquele que às vezes nos dá o clique, dizer, epá, se calhar nós devemos ir por este caminho. Mas ouvir, respeitar, fazer silêncio é determinante. Nós andamos numa azáfama permanente hoje na nossa vida. Nós de manhã olhamos para as redes sociais, ligamos o rádio, ouvimos música, vamos ver os últimos podcasts, o que for. Nós temos que fazer silêncio, Sara. Nós precisamos de ir a uma sala de espetáculos e ouvir um clássico do Beethoven ou do Shakespeare ou o que quer que seja durante 1h30, ouvir. Fazer silêncio. Precisamos de ir à Gulbenkian, agora visitar, aliás, já agora tem está no Museu de Arte Contemporânea tem uma exposição extraordinária da Paula Rego. Faz sentido. Eu costumo dizer que quem vai às artes, o antes e o depois não é o mesmo. Nós conseguimos refletir, a arte é artificial. Todos nós a interpretamos de forma diferente. A natureza é natural. É igual, a gente olha para ela, vive-a. Agora, as artes são artificiais. Um quadro, uma música, um livro. Mas nós precisamos de o fazer. São estas que nos vão dar este discernimento. São estas que nos vão dar uma capacidade melhor de interpretar o mundo e o ver de várias formas. Humberto Eco costuma dizer que quem nunca leu um livro nunca viveu outras vidas. Só viveu a sua. Shakespeare tinha uma expressão: quem não gosta de música nasceu para ser vil. Não se pode gostar de uma pessoa que não gosta de música. Portanto, eu não vou tão longe. Mas eu acho que as artes e a cultura são fundamentais para nós ganhar este discernimento. E hoje, as skills técnicas que todos os engenheiros, economistas, gestores, médicos,
O Keynes, que aliás é um economista muito conhecido, dizia que um economista que só perceba de economia é um pobre economista. Também tem esta expressão. Portanto, nós temos que olhar para outras coisas, temos que ter outros horizontes. Expandir. Temos que expandir a nossa capacidade de discernimento, de florescimento. Portanto, eu acho que hoje, se eu fosse, se voltasse a ter 22 ou 23 ou 24 anos, embora eu na altura tinha eu aprendi música com 11 anos, comecei a tocar trompete com 12, e portanto, e de lá para cá nunca deixei a cultura, nunca. Faço parte do Conselho de Serralves, faço parte da Casa da Música, fazemos parte da Gulbenkian. Acho fundamental que as pessoas estejam atentas, porque é isto que lhes vai dar maior capacidade de escolha, maior capacidade de pensamento. E acreditem que os técnicos são facilmente formados, mas para sermos um bom ser humano, para atingir este patamar passado 10 ou 15 anos, o que nós queremos ser na vida, vamos precisar destas capacidades, destes traços, e isso também se aprende. Nós, para nos relacionarmos bem, os bons empresários que eu conheci na vida, todos eles são pessoas de enorme capacidade de relacionamento, enorme capacidade de comunicação, enorme capacidade de acreditar que a cultura e as artes são fundamentais na nossa vida. Todos eles, Sara, todos eles, os criaram as empresas longas, as empresas que cresceram, que foram muitíssimo bem rentáveis, que hoje marcam a sociedade. A empresa de onde trabalha hoje a Sara, a sua concorrente. São empresas que hoje os líderes dão palestras. Paul Pullman, da Unilever, é um tipo que dá palestra sobre como nós podemos ser melhores seres humanos, como é que nós podemos ter esta capacidade de fazer melhor à sociedade, que retorna. Tudo nos retorna. É o caminho que fazemos. Para terminarmos, António, fazer-lhe uma pergunta que vem em consequência também deste tema de que falávamos agora, que é como é que, desse ponto de vista das competências humanas, nós, talento nacional, nos distinguimos de outros talentos? Quais é que são as nossas forças maiores? Parece-me que há aqui algumas características que nós temos. Somos um país com grandes artistas, grandes referências em vários tipos de artes, na verdade. Se calhar não somos ainda tão cultivados a usufruir dessa arte, a aproveitá-la, a tirar partido desses benefícios que ela nos pode trazer, sobretudo nesta correlação com o nosso desempenho profissional, que se calhar não é um tema de que se fala assim tanto, e talvez a partir de agora se fale mais, mas também há algumas características que nós temos enquanto país, culturais, que nos distinguem. E perguntava ao António, sobretudo porque tem esta exposição a outro tipo de talentos, quais é que são essas nossas diferenças? E tem exposição internacional, porque nós temos várias parcerias com outras firmas da rede da PwC, e eu lido muito com outros homólogos meus que estão nos outros vários países. O Sr. Presidente da República tem uma expressão que, enfim, foi muito conhecida, que ele costumava dizer que nós somos os melhores do mundo. Ele andava a dizer, isto para dar aso ao nosso ego, ele dizia muitas vezes, nós somos os melhores do mundo. Sim, nós todos estamos aqui a tentar ter um sucesso coletivo do país, não é? E nós temos que acreditar que quando estamos no nosso melhor, nós de facto podemos ser os melhores do mundo. Mas nós temos que o fazer. Eu costumo dizer aos nossos colaboradores que quando nós estamos no nosso melhor, não há ninguém melhor que nós. Mas nós temos que interiorizar esta vontade. Todos os que me estão a ouvir, a Sara, eu próprio, temos que interiorizar, dizer assim, como é que eu posso ser o melhor? Naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, naquilo como os outros me veem, porque o mundo é o nosso juiz, será sempre. Nós podemos achar-nos os melhores do mundo, mas se os outros não acharem isso, nós não podemos achar para nós, podemos ficar com esse egocentrismo, dizer, mas eu sou muito bom. Também, mas os outros podem não achar isso. E, portanto, nós temos, no nosso melhor, nós somos dos melhores do mundo. E Portugal tem características extraordinariamente relevantes. Há 500 anos, Portugal, como nação, era de facto das melhores do mundo, se não a mesma melhor do mundo. Fomos o primeiro a achar que a globalização era uma coisa extraordinária. Só há um país que foi a tantos continentes como nós, que é o Reino Unido.
que foi também para a Oceania, foi também para a América, foi também para a África. Mas Portugal também foi. No século XVII nós tínhamos a armada mais poderosa do mundo. Isto é o que diz a história. E, portanto, o que é que aconteceu nos últimos 200 ou 300 anos de lá para cá? De facto, fomos ficando para trás. Deixámos que outros evoluíssem. Como? Através da educação. Na educação está algo fundamental. Há 100 anos, o que nos distinguiu dos outros, aliás, há um livro extraordinário de um francês, Thomas Piketty, acho eu, que fala precisamente sobre a distinção das nações. Há 100 anos, quando nós íamos colonizar, os ingleses começavam a educar de baixo para cima. Nós começávamos a impor de cima para baixo. Isto faz uma diferença brutal. Nós temos que educar de baixo para cima. Fazer com que os que estão de baixo possam ser melhores, possam melhorar os outros de cima, possam melhorar os outros. Todos nós temos essa capacidade. Portugal é um país com uma empatia enorme. E isso é extraordinariamente relevante. Eu noto isso quando falo com outros homólogos internacionais. Nós somos empáticos, nós recebemos bem, por isso o nosso turismo tem dado saltos extraordinariamente importantes. Nós somos humildes. A humildade é uma grande virtude do ser humano, porque o contrário é a arrogância. E quando nós somos arrogantes, nós achamos que não temos que aprender nada com os outros. Nós somos humildes. Nós acreditamos que podemos aprender com os outros. Podemos ouvir os outros e sermos melhores. E, portanto, aquilo que eu digo é que Portugal tem os portugueses têm características de empatia, de humildade, de relacionamento, que hoje são determinantes para aquilo que é hoje o mundo. Nós, no ranking da diplomacia, estamos nos 2 ou 3 melhores do mundo. Precisamos de enaltecer isso. Aliás, foi uma das primeiras apresentações que fiz no Conselho da Diáspora, foi sobre isso. Foi como é que Portugal se pode distinguir. Em que é que a diáspora portuguesa pode ajudar o país a trazer mais para Portugal e a levar mais de Portugal ao mundo. A empatia, o relacionamento, a capacidade de comunicação. Nós não temos problemas com culturas nenhumas, com raças, com religiões. Damos-nos bem com os outros todos. E, portanto, isto é uma enorme mais-valia. Portanto, aquilo que eu diria é que, para quem me está a ouvir, é que reflita como é que pode ser melhor. E que vá melhorando, ainda que seja um pouquinho de cada vez. Que seja um bocadinho de cada vez. Como é que eu me posso tornar melhor? Como é que eu me posso relacionar melhor? Como é que eu posso comunicar melhor? Como é que eu posso criar mais relações, melhores relacionamentos, sabendo que os outros têm defeitos como eu também tenho? Se eu não perdoar aos outros os defeitos que têm, e se eles não me perdoarem a mim os defeitos que eu tenho, não há comunicação possível. Ninguém vai conseguir relacionar-se. Nós temos que ser capazes de saber que nós temos os nossos defeitos, que é um caminho que nós temos que fazer para ir tentando ir mitigando os defeitos que temos, mas só o fazemos pelos outros. Um mundo sem os outros, nós não sabemos falar, nem falar, nem aprender, não sabemos caminhar, não sabíamos nada. Nós somos um mundo em comunidade. Aliás, o José Antônio Mendonça tem uma expressão curiosa que diz: nós somos anjos de uma asa só. Só voamos com outros agregados a nós. Se não for assim, não vamos a lado nenhum. E, portanto, o que eu digo é que Portugal e os portugueses têm talentos extraordinariamente interessantes, mas nós temos, no nosso melhor, nós de facto podemos ser dos melhores do mundo. Em cada um da nossa profissão, em cada um da nossa ocupação profissional, em cada um da nossa ocupação social, comunitária, onde quer que estejamos, nós podemos ser cidadãos extraordinariamente importantes. Temos que querer fazê-lo, queremos que refletir onde é que estão os nossos defeitos, como é que eu vou colmatar estas deficiências que tenho, e o futuro só pode ser bom. Santo Agostinho tem uma expressão que diz: se nós fizermos o bem hoje, à frente há sempre um presente. E que é Temos que parar por esse presente. É uma ótima forma de terminarmos este episódio, que foi muito rico em diferentes referências que me parecem muito interessantes. Acho que todos nós devemos agora tirar um bocadinho, depois de ouvirmos este episódio, e explorar um bocadinho mais sobre estes autores, estes pensadores que o António referiu. Também fez referência aqui a alguns livros que me pareceram muito interessantes, alguns que já li, outros não, portanto fiquei muito curiosa. Mas, António, acima de tudo, muito obrigada por partilhar connosco esta sua visão tão humanizada. Temos essa obrigação de partilhar aquilo que sabemos com os outros, porque é importante.
É, sim, senhor. É por isso também que nós estamos a fazer, que nós fazemos este podcast, porque, sobretudo no Conselho, temos visões tão particulares e tão ricas em perspectivas consequentes de muita experiência e por isso queremos que todas as pessoas que tenham interesse em ter uma carreira internacional ou nacional, com contacto com o mundo, nos possam vir e aprender convosco. Por isso, António, muito obrigada. Foi um gosto recebê-lo aqui no Lusolab. Obrigada também quem está desse lado. Sigam-nos nas redes sociais e nas plataformas de podcasts e vemo-nos em breve. Obrigada. Obrigado.